Uma jovem bondosa ajuda uma estranha e acaba descobrindo um passado esquecido numa mansão luxuosa. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. As luzes do Shopping Alameda piscavam e brilhavam naquele sábado agitado, criando reflexos coloridos no chão polido. Paula arrumou seu crachá de funcionária no uniforme da loja e olhou para o movimento constante de pessoas que entravam e saíam da loja de sapatos, onde trabalhava há quase 2 anos. Mesmo depois de ficar em pé durante 6 horas seguidas, ela ainda conseguia sorrir de verdade para cada cliente que aparecia. Só mais 15 minutos e posso fazer minha pausa para almoçar. Pensou consigo mesma, dando uma olhada rápida no relógio sem que ninguém percebesse. Suas noites eram dedicadas ao curso de administração na faculdade e os dias eram gastos no shopping. Era uma rotina que deixava qualquer um cansado, mas era o que precisava fazer. Afinal, diferente de muitos colegas da faculdade, ela não tinha o luxo de apenas estudar. Foi nesse momento que notou uma senhora de cabelos brancos e grisalhos que estava cambaleando perto da entrada da loja. A mulher mais velha estava vestida com roupas elegantes e caras, mas se apoiou numa das colunas do shopping, claramente se sentindo mal. Com licença, a senhora está bem. Paula correu na direção dela, esquecendo por um momento que deveria estar cuidando da loja. A senhora levantou os olhos. Eram de um azul intenso e profundo, que contrastava com a cor pálida de seu rosto naquele momento. Estou me sentindo um pouco tonta, minha filha. Acho que preciso me sentar em algum lugar. Venha comigo, por favor. Paula ofereceu seu braço para dar apoio, levando a senhora com cuidado até o pequeno espaço dos funcionários que ficava no fundo da loja. Paola, preciso ajudar esta senhora aqui. Você pode ficar no caixa por alguns minutos? Pediu para a colega de trabalho, que concordou imediatamente. Na pequena sala reservada para os funcionários da loja, Paula ajudou a senhora a se sentar numa cadeira confortável e foi buscar um copo de água gelada. Muito obrigada, querida. Que coração bondoso você tem. A mulher mais velha bebeu alguns goles da água devagar. Meu nome é Ivete. Todos me conhecem como Dona Ivete. Prazer em conhecê-la. Eu me chamo Paula. A senhora está se sentindo melhor agora? Quer que eu ligue para alguém da sua família? Não precisa se preocupar. Só estava precisando descansar um pouquinho. A idade já não me deixa fazer essas caminhadas longas pelo shopping como antes. Dona Ivete sorriu, e Paula notou que a cor já estava voltando ao seu rosto. Na verdade, quase nunca venho aqui, mas precisava comprar um presente especial para meu neto. Enquanto as duas conversavam, Paula reparou nos detalhes que mostravam que aquela senhora tinha muito dinheiro. Um relógio pequeno e delicado de ouro verdadeiro no pulso, um conjunto de saia e blazer, de uma marca famosa que Paula já tinha visto em revistas, e uma bolsa de couro italiano que provavelmente custava mais do que ela ganhava em vários meses. Era exatamente o tipo de cliente que normalmente seria atendida pela gerência da loja com todo o cuidado especial, não por uma vendedora comum nos fundos da loja. Seu neto é uma pessoa de sorte por ter uma avó que se preocupa tanto com ele, disse Paula, oferecendo mais água. Dona Ivete olhou para o rosto da jovem com uma curiosidade intensa, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Tem alguma coisa familiar em você, menina. Seus olhos têm um brilho especial. A senhora se inclinou um pouco para frente. Me desculpe se estou sendo curiosa demais, mas qual é seu nome completo? Oliveira. Meu nome é Paula Oliveira. Uma luz de reconhecimento passou rapidamente pelos olhos da senhora, mas ela tentou disfarçar. É um sobrenome bastante comum por aqui. Deve ser apenas coincidência mesmo. Naquele momento, o gerente da loja apareceu na porta da sala, com uma expressão no rosto que misturava preocupação com a cliente importante e irritação com Paula por ter trazido alguém para a área que era só dos funcionários. Está tudo correndo bem por aqui? Posso fazer alguma coisa pela senhora? Esta moça maravilhosa já me ajudou muito mais do que eu esperava. Dona Ivete respondeu com o tom de voz de quem está acostumada a ser respeitada e obedecida. Na verdade, gostaria muito que ela me acompanhasse para escolher o presente que vim comprar para meu neto.
Tenho certeza de que você pode dispensá-la por alguns minutos, não é mesmo? Não era bem um pedido. Era mais como uma ordem dita de forma educada. O gerente concordou na mesma hora. Enquanto caminhavam devagar pelo corredor do shopping, Dona Ivete perguntou: "E além de trabalhar aqui na loja, você faz mais alguma coisa, Paula?" "Estudo administração no período da noite. Ainda tenho 2 anos pela frente até me formar." "Isso é muito admirável. Trabalhar durante o dia e estudar à noite precisa de muita força de vontade e determinação." Paula sorriu, mas não quis contar sobre as noites que passava acordada estudando, as vezes que não almoçava para economizar dinheiro, ou os fins de semana que sacrificava para trabalhar. "É o que eu preciso fazer para conseguir meus objetivos." Elas pararam em frente a uma loja de produtos masculinos de luxo, com vitrines cheias de itens caros. "Meu neto vai fazer 30 anos na semana que vem", explicou Dona Ivete. "Ele assumiu todos os negócios da nossa família há 5 anos, depois que meu filho faleceu num acidente de carro." Paula sentiu uma dor no peito ao ouvir sobre a perda. "Sinto muito pela sua perda, Dona Ivete." "Obrigada, minha querida. Perder um filho é uma das piores dores que existem no mundo. Não há mãe que deveria ter que enterrar a pessoa que ela trouxe ao mundo. O amor que uma mãe sente pelo filho é para sempre, não importa o que aconteça. E ver esse amor partir bem na nossa frente é uma ferida que nunca sara completamente, um vazio no coração que nenhuma palavra consegue curar." Dona Ivete respirou fundo e continuou: "Mas a vida não para, não é mesmo, querida? Meu neto Leandro é um rapaz muito bom, apesar de às vezes ser um pouco teimoso e difícil de lidar." Ela olhou para uma carteira de couro marrom na vitrine da loja. "O que você daria de presente para um homem que já tem tudo na vida?" A pergunta pegou Paula desprevenida. Talvez alguma coisa que tivesse um significado especial, um objeto que contasse uma história importante ou trouxesse uma lembrança boa. Dona Ivete olhou para Paula com uma mistura de surpresa e aprovação no rosto. "Era exatamente isso que eu estava pensando. Você é uma jovem muito inteligente e sensível." Quando se despediram 1h30 depois, Dona Ivete estava segurando uma caixinha pequena que continha um porta-retratos antigo que Paula tinha encontrado numa loja de objetos velhos do shopping. A moldura tinha detalhes bonitos em prata envelhecida, perfeita para colocar uma foto de família. "Aqui está meu cartão de visita, Paula." A senhora entregou um pequeno retângulo de papel grosso e de boa qualidade, com letras douradas brilhantes. "Se não for um incômodo para você, gostaria muito de convidá-la para tomar chá na minha casa no domingo que vem. Foi muito agradável passar esse tempo com você." Paula hesitou, surpresa com o convite que não esperava. "Eu não sei se seria correto da minha parte, Dona Ivete. Nada me deixaria mais feliz do que sua visita. E para ser bem franca, uma senhora idosa como eu raramente ouve um não como resposta." Seu sorriso era caloroso e sincero, mas havia algo mais em seus olhos, uma determinação, um objetivo que Paula não conseguia entender completamente. Quando voltou para a loja, Paula guardou o cartão no bolso da calça, sem ter a menor ideia de que aquele encontro casual e aparentemente simples estava prestes a começar uma série de acontecimentos que iriam mudar completamente o rumo de sua vida. O sol brilhava forte naquele domingo de manhã, com apenas algumas nuvens brancas no céu azul. Paula segurava firmemente o cartão que Dona Ivete havia lhe dado e checou mais uma vez o endereço no aplicativo do celular. O bairro era conhecido como um dos mais caros da cidade, cheio de casas enormes, cercadas por muros altos e câmeras de segurança por toda parte. "É aqui que a senhorita quer descer?" perguntou o motorista do aplicativo, estacionando em frente a um portão grande e imponente. Paula confirmou com a cabeça, se sentindo estranha vestindo seu único vestido mais arrumado, que havia comprado numa promoção meses atrás. Uma câmera de segurança se moveu na sua direção e poucos segundos depois, o portão se abriu automaticamente, sem fazer barulho. O jardim da entrada era imenso e muito bem cuidado, com grama aparada, flores coloridas e algumas estátuas espalhadas entre as plantas. A casa principal era enorme, construída num estilo que misturava o antigo com o moderno, e causava uma impressão forte com suas paredes brancas e janelas grandes. Um homem de uns 50 anos,
vestindo o uniforme escuro, abriu a porta principal antes mesmo de Paula se aproximar. A senhorita é Paula Oliveira? Dona Ivete está esperando, no jardim de inverno. Venha comigo, por favor. Caminhando atrás do homem pelos corredores da mansão, Paula teve uma sensação muito estranha. Era como se já conhecesse aquele lugar. Os quadros pendurados nas paredes, o chão de mármore brilhante, até o perfume de flores no ar, faziam com que algumas lembranças aparecessem em sua mente. Mas ela não conseguia entender direito o que eram. Dona Ivete estava numa poltrona confortável, rodeada por muitas plantas verdes e flores, num ambiente que parecia trazer a natureza para dentro da casa. Paula, minha querida, que alegria você ter vindo, disse a senhora idosa com um sorriso caloroso, apontando para uma cadeira na sua frente. Fernando, traga nosso chá, por favor. Quando o homem saiu da sala, Paula tentou esconder o nervosismo que sentia. Sua casa é realmente muito bonita, Dona Ivete. Obrigada, querida. Esta casa pertence à nossa família há mais de 60 anos. Dona Ivete olhou atentamente para o rosto da jovem. Você parece um pouco nervosa. Alguma coisa está te incomodando? Paula respirou fundo. É uma sensação esquisita, mas parece que eu já estive aqui antes. Um sorriso misterioso apareceu no rosto da senhora. Talvez você realmente já tenha estado. Nossa memória às vezes nos engana, não acha? O chá chegou em xícaras de porcelana delicada, junto com pequenos sanduíches e docinhos que Paula ficou com receio de tocar, temendo fazer algo errado na frente de tanta elegância. Sua mãe se chama Luísa, não é verdade? Perguntou Dona Ivete, mudando de assunto de repente. Paula quase deixou cair a xícara de susto. Como a senhora sabe disso? Luísa Oliveira trabalhou nesta casa durante 15 anos. Dona Ivete colocou sua xícara cuidadosamente no pires. Ela foi nossa governanta, a melhor funcionária que já tivemos. As coisas começaram a fazer-se empalhou para uma família rica, antes de se mudarem para o apartamento pequeno onde Paula cresceu. Ela durante as férias da escola, quando tinha entre 5 e 10 anos de idade. Dona Ivete abriu uma gaveta próxima e pegou um álbum de fotografias pequeno. Olhe aqui. Paula pegou o álbum com as mãos tremendo. Na primeira foto, ela se via criança, com uns 6 anos, brincando num balanço no mesmo jardim por onde tinha acabado de passar. Na próxima foto, estava ao lado de um menino um pouco mais velho, os dois segurando raquetes de tênis de brinquedo. Quem é este menino? Paula perguntou, apontando para a fotografia. É meu neto, Leandro. Vocês dois eram melhores amigos durante aqueles anos de verão. Paula continuou folheando o álbum, vendo mais fotos de si mesma. Numa festa de aniversário com muitas crianças, brincando na piscina, sentada numa biblioteca enorme, enquanto o menino lhe mostrava um livro grande. Eu não consigo lembrar direito disso. Sua voz mostrava toda a confusão que sentia. Tenho algumas imagens na cabeça, mas nunca soube que eram deste lugar. Sua mãe nunca comentou sobre isso? Paula balançou a cabeça. Ela fala pouco daquela época. Só diz que trabalhou para uma família rica e que teve que sair de repente. O rosto de Dona Ivete ficou sério e triste. Sim, foi muito repentino. E muito injusto também. Antes que Paula pudesse fazer mais perguntas, a porta se abriu. Um homem alto e forte entrou na sala. Estava vestido de forma simples, mas as roupas eram claramente caras. Calça bem cortada e camisa de tecido fino. Seus olhos eram parecidos com os de Dona Ivete, e ele olhou da avó para Paula com clara surpresa. Vó, não sabia que tínhamos uma visita. Sua voz era grave e firme, o jeito de falar de alguém acostumado a dar ordens. Leandro, que bom que chegou. Quero que conheça alguém muito especial. Dona Ivete fez um gesto na direção de Paula. Esta é Paula Oliveira. Leandro estendeu a mão automaticamente, mas seu rosto não mostrava que a reconhecia. Muito prazer. Paula trabalha no Shopping Alameda. Foi lá que nos conhecemos ontem, explicou Dona Ivete. Ela me ajudou quando passei mal. Foi muito gentil da sua parte vir visitar minha avó, disse Leandro, educado, mas frio. Paula, ainda chocada com tudo que estava descobrindo, apenas fez que sim com a cabeça. Sua avó foi muito carinhosa comigo. Paula é filha da Luísa, acrescentou Dona Ivete, observando cuidadosamente a reação do neto. Um brilho rápido de reconhecimento
passou pelos olhos de Leandro, seguido de algo que Paula não conseguiu entender. Talvez surpresa, talvez desconforto. Luísa, ele pareceu buscar na memória. A antiga governanta? Exatamente, confirmou Dona Ivete. E Paula costumava brincar com você durante os verões, lembra? Leandro olhou para Paula com mais atenção. Talvez. Foi há muito tempo. O clima ficou pesado e desconfortável. Paula colocou o álbum sobre a mesa e se levantou. Acho que preciso ir embora. Já tomei muito do seu tempo, Dona Ivete. Mas você acabou de chegar, protestou a idosa. Temos tanto para conversar ainda. Podemos conversar outra hora, talvez. Paula forçou um sorriso. Tenho algumas coisas da faculdade para fazer. Dona Ivete lançou um olhar de desaprovação para o neto, que continuava com a mesma expressão neutra. Leandro, por que não acompanha Paula até o portão? O carro deve estar esperando. Era claramente uma ordem disfarçada de pedido. Leandro concordou apenas balançando a cabeça. O caminho pelo jardim foi percorrido em silêncio constrangedor. Só quando chegaram ao portão, Leandro finalmente disse alguma coisa. Me desculpe por ter sido frio lá dentro. Foi uma surpresa te ver depois de tantos anos. Pelo que percebi, uma surpresa nada agradável, respondeu Paula, sem conseguir esconder sua irritação. Leandro a olhou fixamente, seus olhos intensos. Há uma história complicada entre nossas famílias. Uma história que eu aparentemente não conheço. Talvez seja melhor continuar sem conhecer. Ele abriu o portão. Minha avó gosta de relembrar o passado, mas algumas coisas deveriam ficar enterradas. Paula entrou no carro que a esperava, as mãos ainda tremendo um pouco. Enquanto se afastavam, viu pelo espelho retrovisor que Leandro continuava parado no portão, olhando o carro partir. Na manhã seguinte, em seu apartamento pequeno no subúrbio, Paula encontrou sua mãe preparando café antes de sair para trabalhar como cozinheira num restaurante da região. Mãe, preciso perguntar uma coisa importante. Paula se sentou à mesa da cozinha, ainda de pijama. Por que você nunca me contou sobre a família para quem trabalhou, sobre a mansão da família Mendonça? Luísa parou de se mover, a xícara no meio do caminho até a boca. Como você ficou sabendo desse nome? Paula contou tudo. O encontro com Dona Ivete, a visita à mansão, as fotografias, o encontro estranho com Leandro. Eu não queria que você soubesse. Luísa se sentou pesadamente na cadeira. Aquela época terminou de um jeito muito doloroso para nós duas. O que aconteceu, mãe? Luísa suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos que já estavam ficando brancos. Fui acusada de roubar joias da família, joias muito caras que eram herança de gerações. Você? Roubar? Paula quase riu, porque a ideia era absurda. Sua mãe, que sempre devolvia até o troco errado no supermercado. A esposa do filho de Dona Ivete, mãe do Leandro, encontrou um colar de pedras preciosas no meio das minhas coisas. Eu juro que nunca peguei aquilo, Paula. Nunca faria uma coisa dessas. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas. Mas parecia que eu tinha roubado mesmo. Fui mandada embora na mesma hora. Se Dona Ivete não tivesse intercedido por mim, teriam chamado a polícia. E por que você nunca me contou isso? Porque era muito humilhante. E porque você gostava muito daquele lugar, especialmente do menino Leandro. Vocês eram muito unidos. Luísa limpou uma lágrima. Achei melhor você esquecer tudo, recomeçar nossa vida longe daquela família. Paula abraçou a mãe, sentindo raiva como se a injustiça tivesse acontecido ontem, não há 15 anos. Eu sinto muito, mãe. Está tudo bem agora. Conseguimos construir nossa vida, não foi? Você está quase se formando na faculdade, tem um bom trabalho. Luísa sorriu mesmo com lágrimas nos olhos. Mas agora entendo por que aquela senhora te procurou. Dona Ivete sempre desconfiou do que realmente aconteceu naquela época. Naquela tarde, quando chegou ao shopping para trabalhar, Paula não esperava encontrar Leandro Mendonça, esperando por ela na entrada da loja onde trabalhava. Paula parou abruptamente ao ver Leandro. Ele estava impecavelmente vestido em um terno sob medida que contrastava com o ambiente casual do shopping. Vários clientes o observavam discretamente, atraídos por sua presença imponente. — O que você está fazendo aqui? Perguntou Paula,
mantendo a voz baixa para não atrair ainda mais atenção. Precisamos conversar, respondeu Leandro, seu tom autoritário suavizado por uma hesitação incomum. Posso aguardar até o fim do seu expediente. São mais 2 horas. Eu esperarei. A determinação em seus olhos deixou claro que não adiantaria argumentar. O turno de Paula passou com uma lentidão torturante. A cada cliente que atendia, sentia o olhar de Leandro sobre si, ora da cafeteria em frente à loja, ora caminhando pelo corredor, fingindo interesse nas vitrines próximas. Quando finalmente seu horário terminou, Paula encontrou Leandro sentado em um banco próximo, verificando mensagens em seu celular. Estou livre agora, anunciou ela, ajustando a bolsa no ombro. Leandro levantou-se imediatamente. Podemos conversar em algum lugar mais reservado? Há um restaurante no último andar. Prefiro ali. Paula apontou para a praça de alimentação comum, lotada de pessoas. É mais neutro. Um leve sorriso surgiu no rosto dele. Como quiser. Sentados em uma mesa afastada da praça de alimentação, com 2 cafés intocados à frente, enfrentaram um momento de silêncio desconfortável. Falei com minha avó depois que você saiu ontem, começou Leandro. E depois com minha mãe, sobre o que aconteceu com sua mãe há 15 anos. Paula sentiu seu corpo tensionar. E minha mãe mantém a versão dela, que encontrou o colar nas coisas da sua mãe durante uma inspeção de rotina nos quartos dos funcionários. Minha mãe nunca roubaria nada, Paula respondeu, a voz firme apesar da raiva que crescia em seu peito. Não de vocês, não de ninguém. Eu sei. A resposta sincera a pegou de surpresa. Lembro-me vagamente dela, sempre gentil, paciente, especialmente comigo. Então por que estamos tendo esta conversa? Leandro ajustou a postura, inclinando-se ligeiramente. Minha avó nunca acreditou na culpa de sua mãe. E ontem, após conhecê-la, ela decidiu abrir uma antiga caixa de lembranças. Encontrou isso. Ele retirou do bolso interno do paletó um pequeno diário de couro desgastado pelo tempo. É o diário pessoal dela de 15 anos atrás. Há uma entrada específica sobre o dia do suposto roubo que muda tudo. Paula olhou para o diário com apreensão. O que diz? Que na manhã do dia em que o colar foi encontrado, minha avó viu minha mãe saindo do quarto da sua com algo nas mãos. Ela não deu importância na época, mas depois do incidente começou a suspeitar. Porém, sem provas concretas e por lealdade à própria nora, nunca expôs suas suspeitas. Está me dizendo que sua mãe plantou o colar para incriminar a minha? Paula mal conseguia conter a indignação. É o que parece. A expressão de Leandro era de genuíno desconforto. Eu era jovem demais para entender o que acontecia, mas lembro do quanto fiquei confuso quando você e sua mãe desapareceram de repente. Paula processou a informação por alguns momentos, lembrando-se do sofrimento da mãe durante todos aqueles anos. Os empregos temporários, as dificuldades financeiras, a vergonha silenciosa. Por que sua mãe faria isso? Leandro desviou o olhar. Minha avó tem uma teoria. Aparentemente, meu pai e sua mãe se davam muito bem. A insinuação pairou no ar por alguns segundos antes que Paula compreendesse completamente. Está sugerindo que minha mãe e seu pai... Não necessariamente, mas minha mãe sempre foi ciumenta e possessiva. O simples fato de meu pai tratar sua mãe com especial deferência já seria motivo suficiente para despertar seus demônios. Paula levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando com um ruído agudo. 15 anos, Leandro. 15 anos de luta, de sacrifícios, de vergonha injusta. Sei que nada pode compensar isso, ele falou mantendo a voz baixa, consciente dos olhares curiosos ao redor. Mas minha avó quer fazer o que é certo. Ela quer se encontrar com sua mãe, pedir desculpas pessoalmente. Para limpar a consciência dela após todos esses anos de silêncio? Para tentar reparar um erro mesmo que tarde, respondeu Leandro, levantando-se também. Por favor, pergunte à sua mãe se ela aceitaria nos encontrar, na mansão em sua casa, onde ela preferir. Paula respirou fundo, tentando controlar as emoções conflitantes. Vou perguntar, mas não prometo nada. Ao se virar para sair, sentiu a mão de Leandro tocar levemente seu braço. Paula, há mais uma coisa.
Ela se voltou, encontrando aqueles olhos azuis intensos muito próximos agora. Eu me lembro de você, mais do que admiti ontem. Lembro das nossas brincadeiras, de como você sempre me vencia no xadrez, de como lia histórias para mim na biblioteca. Eram boas memórias que ficaram enterradas por muito tempo. Por um breve momento, Paula vislumbrou o menino que conheceu através dos olhos do homem à sua frente. Preciso ir, foi tudo o que conseguiu dizer antes de se afastar rapidamente. Convencer Luísa a encontrar a antiga patroa não foi fácil. Foram necessários 3 dias de conversas, lágrimas e reflexões, até que ela finalmente concordasse em ver Dona Ivete, mas com uma condição. O encontro aconteceria em terreno neutro, não na mansão carregada de memórias dolorosas. O local escolhido foi um pequeno café no centro histórico da cidade, longe tanto do bairro onde Paula e Luísa moravam, quanto da área nobre onde ficava a mansão dos Mendonça. Paula chegou com a mãe meia hora antes do combinado, encontrando o lugar quase vazio àquela hora da manhã. Ainda podemos ir embora, ofereceu Paula, vendo o nervosismo da mãe enquanto aguardavam. Não. Luísa alisou o vestido simples mas elegante que escolheu para a ocasião. Preciso olhar nos olhos dela depois de todos esses anos. Pontualmente no horário marcado, Dona Ivete entrou no café apoiada em uma bengala que Paula não tinha visto antes. Atrás dela, Leandro observava tudo com expressão vigilante, como um guarda-costas atento. Ao ver Luísa, Dona Ivete parou por um instante, visivelmente emocionada. Então, com passos lentos, mas decididos, aproximou-se da mesa. Luísa, minha querida. Sua voz tremeu levemente. Obrigada por aceitar me ver. A mãe de Paula levantou-se, mantendo a dignidade que sempre a caracterizaram, mesmo nos momentos mais difíceis. Dona Ivete, Sr. Leandro. Após sentarem-se, seguiu-se um momento de silêncio constrangedor. Foi Dona Ivete quem finalmente o quebrou. Tenho um pedido de desculpas a fazer, Luísa. Um pedido que deveria ter feito há 15 anos. Luísa manteve-se impassível, esperando. Eu sabia, no fundo do meu coração, que você não tinha roubado aquele colar. Conhecia seu caráter, sua integridade. Mas faltou-me coragem para enfrentar minha própria nora, para investigar a verdade até o fim. A senhora está me dizendo que sabia da minha inocência e ainda assim permitiu que eu fosse humilhada e dispensada daquela forma? O tom de Luísa era controlado, mas carregado de décadas de mágoa. Não tinha certeza absoluta na época, apenas suspeitas. Foi só recentemente, revisitando meus diários antigos e depois confrontando Helena, que consegui confirmar o que sempre desconfiei. Dona Ivete retirou da bolsa um envelope. Este é um documento formal retratando-se da acusação. Também há um cheque que, embora não possa compensar os anos perdidos, é uma tentativa de reparação financeira. Luísa não tocou no envelope. Não quero seu dinheiro, Dona Ivete. Por favor, aceite. Se não por você, por Paula, para ajudá-la a terminar os estudos sem precisar trabalhar tão arduamente. Paula observava a troca em silêncio, consciente do conflito interno da mãe, o orgulho ferido contra a oportunidade de um futuro mais seguro para a filha. Helena admitiu o que fez? Perguntou Luísa finalmente. Foi Leandro quem respondeu. Sim. Depois de muita pressão e da evidência do diário de minha avó, ela finalmente confessou ter plantado o colar entre suas coisas. Por quê? A voz de Luísa quase falhou. Ciúmes, respondeu Dona Ivete simplesmente. Ela achava que meu filho, o pai de Leandro, tinha sentimentos por você. Luísa fechou os olhos por um momento. Carlos sempre foi um patrão respeitoso. Nunca houve nada além disso. Sabemos disso agora, confirmou Dona Ivete. Helena tem problemas. Sempre teve. Inseguranças que a levavam a ver ameaças onde não existiam. O silêncio voltou a pairar sobre a mesa, quebrado apenas pelo som distante da máquina de café e conversas esparsas nas outras mesas. Finalmente, Luísa pegou o envelope com dedos trêmulos. Não pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento público da minha inocência. Isso é algo que valorizo. Dona Ivete assentiu, visivelmente aliviada. Há mais uma coisa que gostaria de pedir. O quê? Que me permita conhecer sua filha novamente.
Paula é uma jovem extraordinária e gostaria de tê-la em nossas vidas, se você permitir. Luísa olhou para a filha, a pergunta silenciosa em seus olhos. Paula assentiu quase imperceptivelmente. Isso será a decisão dela, respondeu Luísa. Paula é adulta e pode escolher suas próprias companhias. Durante todo o encontro, Paula notou que Leandro mal tirara os olhos dela, observando-a com uma intensidade que a deixava desconcertada. Quando finalmente se levantaram para partir, ele se aproximou enquanto Dona Ivete e Luísa trocavam algumas palavras finais. "Posso te ligar algum dia desses?" perguntou ele, sua voz normalmente confiante agora hesitante. Paula estudou seu rosto por um momento, buscando qualquer sinal de condescendência ou pena. Não encontrou nenhum, apenas um interesse genuíno que a deixou intrigada. "Pode", respondeu finalmente, "mas não espere que as coisas sejam simples." Um sorriso lento surgiu no rosto dele. "Nunca esperei isso. Não com você." Enquanto via Leandro e Dona Ivete partirem no luxuoso carro que os aguardava, Paula sentiu algo inexplicável crescer dentro de si. Não exatamente perdão ainda não, mas talvez o início de uma abertura para possibilidades que nunca havia considerado. Nas semanas seguintes, a vida de Paula ganhou novos contornos. O dinheiro da indenização que Luísa finalmente aceitou após muita insistência de Dona Ivete e da própria filha trouxe mudanças imediatas. Paula pôde reduzir suas horas de trabalho no shopping para se dedicar mais aos estudos e puderam se mudar para um apartamento melhor mais próximo da faculdade. Leandro ligou, como prometeu. A primeira conversa ao telefone foi breve e desajeitada, ambos testando limites, buscando um terreno comum após tantos anos e circunstâncias tão diferentes. Ele sugeriu um jantar, ela contrapropôs um almoço, menos formal, menos íntimo. Encontraram-se em um restaurante de classe média, um compromisso entre seus mundos. "Como está sua mãe?" perguntou Leandro depois que fizeram os pedidos. "Adaptando-se. A verdade trouxe alívio, mas também reabriu antigas feridas." Paula girou o copo de água entre os dedos. "E sua mãe?" "Helena está na Europa. Uma viagem terapêutica, como minha avó diplomaticamente chama. Na verdade, é um tratamento psicológico intensivo. Ela sempre teve problemas." "Isso não justifica o que fez." "Não, não justifica." Leandro a encarou diretamente. "Não estou defendendo-a, apenas explicando. Ela destruiu a vida da sua mãe por causa de uma insegurança doentia. Não há desculpa para isso." O almoço progrediu de maneira surpreendentemente agradável. Reminiscências da infância emergiram naturalmente, memórias compartilhadas que Paula havia suprimido e que agora voltavam em fragmentos. A casa na árvore que o jardineiro construiu para eles, os dias de chuva passados na biblioteca, as competições de natação na piscina. "Você sempre me vencia", lembrou Leandro rindo. "Eu ficava furioso, porque não estava acostumado a perder." Retrucou Paula. "Lembro que da primeira vez você chorou." "Eu não chorei." "Chorou sim. Seu rosto ficou todo vermelho e você disse que ia me demitir." Ambos riram da lembrança infantil e, por um momento, as barreiras erguidas pelo tempo e pela posição social pareceram menos intransponíveis. Em um impulso, Leandro cobriu a mão de Paula com a sua. "Eu senti sua falta, sabia? Quando você desapareceu, ninguém me explicou direito o que tinha acontecido. Apenas disseram que você e sua mãe tinham ido embora." Paula retirou a mão suavemente. "Não era o momento para explicações, eu acho." No fim do almoço, ao se despedirem, Leandro perguntou se poderia vê-la novamente. Paula hesitou apenas por um segundo antes de concordar. Foi o início de uma reaproximação cautelosa. Encontravam-se 1 ou 2 vezes por semana, sempre em locais públicos, sempre mantendo um limite respeitoso entre eles. Paula conheceu o escritório de Leandro no centro financeiro da cidade, impressionando-se com o império empresarial que ele administrava. Ele visitou sua faculdade, assistiu a uma de suas apresentações de trabalho, demonstrando genuíno interesse em sua vida acadêmica. Dona Ivete, por sua vez, tornou-se uma presença frequente na vida de Luísa e Paula. A princípio, os encontros eram tensos, carregados de memórias dolorosas.
Mas lentamente, algo próximo da antiga confiança começou a se reconstruir. Numa tarde fria, 3 meses após o primeiro reencontro no café, Dona Ivete convidou Luísa e Paula para um chá na mansão. Era a primeira vez que Luísa aceitava retornar àquele lugar. "Tem certeza de que quer fazer isso, mãe?" perguntou Paula, enquanto o carro que Dona Ivete enviara serpenteava pelas ruas elegantes do bairro nobre. "Preciso fazer isso, para fechar esse capítulo de vez", respondeu Luísa, seu olhar determinado. A mansão estava exatamente como Paula se lembrava, apenas um pouco mais envelhecida, como uma fotografia ligeiramente desbotada pelo tempo. Ao cruzar os portões, sentiu um misto de nostalgia e apreensão. Fernando, o mordomo, recebeu-as com uma reverência respeitosa. "Senhora Luísa, é um prazer revê-la após tantos anos." "Obrigada, Fernando." Luísa forçou um sorriso tenso. Dona Ivete aguardava na biblioteca, um dos cômodos mais imponentes da casa, com suas estantes de madeira escura que iam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. Leandro estava ao seu lado, elegante em um suéter cinza. "Que bom que vieram", disse Dona Ivete, levantando-se com a ajuda da bengala. "Escolhi a biblioteca porque sei o quanto Paula gostava deste lugar." Paula confirmou com um aceno, lembrando-se de como costumava passar horas ali, perdida entre os livros, sob o olhar tolerante de Dona Ivete, que nunca a tratou como filha de empregada, mas como uma criança sedenta por conhecimento. Após os cumprimentos iniciais, Dona Ivete pediu a Fernando que trouxesse uma caixa de madeira entalhada que estava sobre a escrivaninha. "Luísa, Paula, há algo que preciso mostrar a vocês", disse ela, abrindo a caixa com uma pequena chave que tirou do bolso. De dentro, retirou um colar de safiras e diamantes, majestoso em seu esplendor. "Este é o colar que foi usado para incriminar você, Luísa." Luísa fitou a joia em silêncio, a expressão inalterável. "Pertenceu à minha avó e deveria passar para a esposa do meu filho. Mas hoje, quero que fique com você." Um arfar de surpresa escapou dos lábios de Luísa. "Não posso aceitar isso. Não é um presente, é uma restituição. Esta joia causou sua desgraça. É justo que agora traga alguma felicidade à sua vida." Leandro observava a cena com uma intensidade que não escapou à percepção de Paula. Havia algo em seu olhar. Admiração pela avó, talvez, ou apenas a compreensão da magnitude daquele gesto simbólico. "Por favor, Luísa", insistiu Dona Ivete. "Aceite, se não por você, por Paula." Luísa olhou para a filha, depois para a joia e finalmente para sua antiga patroa. "Vou aceitar, mas não para usar. Vou guardar como um símbolo de que a verdade, por mais tempo que demore, sempre encontra seu caminho." O chá transcorreu em uma atmosfera mais leve após aquele momento. Recordações menos dolorosas foram compartilhadas. Anedotas do tempo em que Luísa gerenciava a casa com eficiência inabalável. Paula observou a mãe relaxar gradualmente, permitindo-se sorrir com mais naturalidade, reviver momentos em que foi feliz naquela casa, antes da traição. Quando estavam prestes a partir, Leandro pediu para falar com Paula em particular. Conduziu-a até o jardim, onde uma antiga casa na árvore ainda resistia ao tempo, embora visivelmente desgastada. "Lembra-se disso?" perguntou ele, apontando para a estrutura elevada. "Era nosso refúgio secreto", respondeu Paula sorrindo com a lembrança, "onde planejávamos aventuras impossíveis. E onde prometi que um dia me casaria com você." Leandro riu, claramente constrangido. "Eu tinha 7 anos e você 9. Promessas de criança." "Algumas promessas merecem ser consideradas mesmo depois de tanto tempo." Ele a olhou com intensidade. "Paula, sei que nossas vidas tomaram rumos completamente diferentes, que pertenço a um mundo que você tem motivos para desprezar. Mas nestas últimas semanas, revendo você, conhecendo a mulher forte e determinada que se tornou, percebi que aquele menino de 9 anos talvez tenha sido o mais sábio de todos nós." Paula sentiu o coração acelerar, dividida entre a atração que crescia a cada encontro e a voz da razão que lhe lembrava das diferenças entre seus mundos. "Leandro, eu..." "Não peço uma resposta agora", interrompeu ele suavemente. "Apenas uma chance.
Uma chance real de descobrirmos se o que sinto, o que acredito que ambos sentimos, pode superar o passado e todas as diferenças. Naquele momento, olhando para o homem à sua frente, Paula não viu o herdeiro de um império empresarial, mas sim o menino com quem compartilhou segredos e aventuras, agora transformado em alguém que parecia genuinamente disposto a construir pontes sobre o abismo que os separava. Uma chance, concordou finalmente, mas sem promessas além dessa. O sorriso dele iluminou o jardim de uma forma que nem o sol poente conseguia rivalizar. É tudo o que peço. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Paula sentiu uma estranha mistura de apreensão e esperança. O futuro, antes tão rigidamente definido pelas circunstâncias de seu nascimento, agora parecia abrir-se em possibilidades que jamais ou Paula imaginar. O outono cobriu a cidade com um tapete de folhas douradas, e com ele veio uma nova fase na relação entre Paula e Leandro. O que começou como encontros casuais transformou-se em algo mais profundo, mais significativo. Jantares, caminhadas no parque, sessões de cinema, cada momento compartilhado os aproximava mais, derrubando lentamente as barreiras erguidas pela diferença social e pelo passado. Nunca pensei que me sentiria assim, confessou Paula numa noite, enquanto caminhavam pela orla da praia deserta, o luar refletindo nas águas calmas. É como se dois mundos completamente diferentes estivessem se fundindo. Leandro entrelaçou seus dedos nos dela. Talvez nunca tenham sido mundos tão diferentes, apenas nos fizeram acreditar nisso. Foi nessa noite que se beijaram pela primeira vez. Não um beijo hesitante de adolescentes, mas o encontro decidido de dois adultos que, apesar de todas as probabilidades contrárias, escolheram um ao outro. Luísa observava o desenvolvimento da relação com uma mistura de alegria e apreensão. Tenha cuidado, filha, advertiu, enquanto Paula se preparava para mais um encontro. Não é só o nome Mendonça que é diferente do nosso. É toda uma vida, uma história, expectativas que você talvez não esteja preparada para enfrentar. Sei onde estou me metendo, mãe, respondeu Paula, embora no fundo compartilhasse das mesmas preocupações. A primeira prova real de sua relação veio quando Leandro a convidou para um evento beneficente organizado por sua empresa, um jantar de gala onde estaria presente toda a elite empresarial da cidade. Paula quase recusou, intimidada pela perspectiva, mas com o apoio de Dona Ivete, que insistiu em ajudá-la a se preparar, acabou aceitando. À noite do evento, Paula chegou ao luxuoso hotel no centro da cidade em um carro enviado por Leandro. Vestia um elegante vestido azul marinho, presente de Dona Ivete, apesar de seus protestos iniciais, e joias discretas emprestadas por sua mãe, que surpreendentemente possuía algumas peças guardadas de sua avó. No saguão resplandecente, Leandro a aguardava, deslumbrante em seu smoking. Seus olhos brilharam ao vê-la, e por um momento foi como se não houvesse mais ninguém no recinto. Você está absolutamente linda, murmurou beijando-a suavemente. O salão de festas era um espetáculo de opulência. Cristais, arranjos florais elaborados, música ao vivo de uma pequena orquestra. Paula sentiu todos os olhares voltarem-se para ela quando entrou de braços dados com Leandro. Ouviu os sussurros, notou as sobrancelhas arqueadas, os sorrisos educados, mas inquisitivos. Não ligue para eles, sussurrou Leandro, percebendo seu desconforto. Estão apenas curiosos, porque nunca os deixei curiosos antes. A primeira hora foi um teste de resistência para Paula, que se viu bombardeada por perguntas educadamente invasivas sobre sua origem, sua profissão e como conheceu Leandro. Mas, com cada resposta direta e sincera, sem qualquer traço de vergonha ou hesitação, conquistava relutante respeito. Foi durante o jantar, sentada entre Leandro e um importante empresário do setor imobiliário, que Paula viveu seu momento mais tenso da noite. Helena Mendonça, mãe de Leandro, recém-chegada da Europa, fez sua entrada no salão. Elegante em um vestido vermelho que destacava sua magreza, Helena avançou pela sala com a segurança de quem conhece seu lugar na hierarquia social. Cumprimentou pessoas importantes, sorriu para os fotógrafos, até que seus olhos pouparam na mesa onde o filho estava sentado.
ao lado de Paula. O reconhecimento foi imediato. Paula viu o rosto da mulher empalidecer levemente antes de recompor-se com a disciplina de quem foi criada para nunca demonstrar emoções em público. Com passos medidos, Helena aproximou-se da mesa. Leandro, querido, que surpresa encontrá-lo aqui. Seu sorriso não alcançava os olhos. Não sabia que viria a este evento. Mãe. A voz de Leandro era controlada, mas Paula podia sentir a tensão em cada sílaba. Pensei que ainda estivesse na Suíça. Voltei ontem. Estava me sentindo muito melhor. Helena finalmente voltou seu olhar para Paula, analisando-a da cabeça aos pés com um interesse clínico. E esta deve ser Paula Oliveira, apresentou Leandro, seu tom desafiador. Minha namorada. A palavra namorada, dita assim, publicamente pela primeira vez, pegou Paula de surpresa. Mas não teve tempo de processar a novidade, pois Helena estendeu uma mão de unhas perfeitamente manicuradas em sua direção. Paula Oliveira. O nome me parece familiar. O tom, falsamente cordial, não mascarava a hostilidade subjacente. Minha mãe trabalhou para sua família por 15 anos, senhora Mendonça, respondeu Paula, aceitando o aperto de mão com firmeza deliberada. Luiz Oliveira. Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Os outros convidados, sentindo a eletricidade no ar, observavam a cena com interesse mal disfarçado. Ah, sim. Agora me lembro. Helena retirou a mão como se o contato a incomodasse. Uma situação lamentável aquela. Muito lamentável, concordou Paula, sustentando o olhar da mulher sem hesitação. Felizmente a verdade tem o hábito de vir à tona, mesmo que demore. Helena empalideceu visivelmente, mas manteve a compostura. Com um sorriso forçado, virou-se para o filho. Precisamos conversar, Leandro, em particular. Qualquer coisa que tenha para me dizer pode ser dita na presença de Paula, respondeu ele, colocando sua mão sobre a de Paula na mesa, um gesto deliberado de solidariedade que não passou despercebido por ninguém. Helena olhou ao redor, consciente dos olhares curiosos. Como quiser, mas não aqui, não agora. E com um aceno breve, afastou-se em direção a outra mesa, onde foi recebida com a deferência reservada às pessoas de seu status. Sinto muito por isso, murmurou Leandro. Não sinta, respondeu Paula, surpreendendo-se com sua própria força. Eu sabia onde estava me metendo, lembra? O resto da noite transcorreu sem outros incidentes. Paula descobriu-se mais relaxada, até mesmo apreciando algumas das conversas que teve com pessoas genuinamente interessantes. E quando Leandro a conduziu à pista de dança, movendo-se graciosamente ao som da orquestra, sentiu-se pela primeira vez como se talvez pudesse pertencer àquele mundo também. Não como uma intrusa, mas como alguém que havia conquistado seu lugar. Na manhã seguinte, o encontro com Helena foi manchete na coluna social dos jornais locais. Herdeiro Mendonça apresenta filha de ex-funcionária como namorada oficial. As insinuações maldosas mal disfarçadas no texto fizeram Paula querer se esconder, mas Leandro mostrou-se inabalável. Deixe que falem, disse ele, enquanto tomavam café na varanda do apartamento de Paula. O que importa é o que construímos, não o que dizem sobre nós. Nas semanas seguintes, a relação entre eles aprofundou-se ainda mais. Paula conheceu os negócios de Leandro por dentro, impressionando-o com sua visão perspicaz e sugestões práticas baseadas em seus estudos de administração. Ele, por sua vez, passou a frequentar o pequeno mundo dela, o apartamento modesto que dividia com a mãe, seus amigos da faculdade, até mesmo um churrasco de domingo na casa de sua tia no subúrbio. O confronto inevitável com Helena veio um mês após o evento beneficente. Leandro convidou Paula para um jantar na mansão, onde Dona Ivete insistira em reunir toda a família. Está na hora de acabarmos com essa situação insustentável, declarou a matriarca, cansada das tensões veladas. A mesa de jantar da família Mendonça, uma peça majestosa de mogno que comportava 20 pessoas, confortavelmente, parecia estranhamente pequena naquela noite, com apenas 4 ocupantes. Dona Ivete na cabeceira, Leandro e Paula de um lado, e Helena sozinha do outro, como se quisesse manter distância física e simbólica do jovem casal.
O silêncio era interrompido apenas pelo barulho dos talheres e ocasionais comentários de Dona Ivete sobre o tempo ou as flores do jardim. Tentativas transparentes de manter alguma normalidade na atmosfera carregada. Finalmente, quando a sobremesa foi servida, um soufflé de chocolate que ninguém realmente desejava naquele momento, Dona Ivete pousou os talheres com decisão. Chega deste teatro absurdo. Helena, você sabe por que estamos aqui. Helena ergueu o queixo em um gesto desafiador. Para celebrar o novo relacionamento do meu filho, imagino. Para colocar um ponto final em uma história de injustiça que você iniciou há 15 anos. Corrigiu Dona Ivete, sua voz firme. Paula está aqui hoje não apenas como namorada de Leandro, mas como representante de uma família que foi profundamente prejudicada por suas ações. Já pedi desculpas formalmente. Já houve compensação financeira. O que mais querem de mim? Helena deixou transparecer sua irritação pela primeira vez. Sinceridade, interveio Leandro. Quero entender por que você fez isso, mãe. Por que incriminou uma mulher inocente, separou famílias, causou tanto sofrimento? Helena levou a taça de vinho aos lábios, ganhando tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase vulnerável. Seu pai sempre teve um interesse especial por Luísa. A forma como a tratava, como falava dela, os pequenos presentes que lhe dava nas datas especiais. Eram apenas gestos de um patrão grato por anos de serviço dedicado, argumentou Dona Ivete. Talvez para ele fosse apenas isso. Para mim, representavam uma ameaça. Helena olhou diretamente para Paula pela primeira vez na noite. Quando vi sua mãe e você se aproximando cada vez mais da nossa família, quando percebi o quanto Leandro adorava sua companhia, como meu marido sorria mais nos dias em que você vinha brincar, senti que estava perdendo minha própria família para vocês. A confissão, feita naquele tom quase confessional, deixou a mesa em silêncio. Então você plantou o colar para se livrar delas, concluiu Leandro, a decepção evidente em sua voz. Foi um momento de desespero, de loucura talvez. Helena colocou a taça sobre a mesa com cuidado estudado. Eu não estava bem, como todos sabem. Os médicos depois diagnosticaram minha condição, mas naquela época, sua condição não justifica a destruição da vida de pessoas inocentes, interrompeu Dona Ivete severa. O que queremos hoje, o que exigimos, é que você aceite publicamente sua responsabilidade e expresse um pedido sincero de desculpas, não apenas no papel através de advogados, mas pessoalmente para Luísa. Helena pareceu genuinamente surpresa. Encontrar Luísa pessoalmente, isso é realmente necessário? É o mínimo que você pode fazer, afirmou Leandro. Paula, que até então manteve-se em silêncio, finalmente falou. Minha mãe merece olhar nos seus olhos, senhora Mendonça, e ouvir diretamente de você que foi tudo uma mentira, que ela não era uma ladra, como todos acreditaram por tantos anos. Após um longo momento de consideração, Helena assentiu lentamente. Está bem. Se é isso que trará paz a esta família, farei. O encontro entre Helena e Luísa foi marcado para a semana seguinte, no mesmo café onde Dona Ivete e Luísa haviam se reunido pela primeira vez. A tensão era palpável quando as duas mulheres finalmente se encontraram face a face após 15 anos. Helena, visivelmente desconfortável, fez o que prometera. Admitiu sua culpa, pediu perdão, ofereceu qualquer reparação adicional que Luísa considerasse adequada. Para surpresa de todos, Luísa ouviu tudo com uma serenidade quase surreal e, ao final, simplesmente disse: Eu te perdoo não por você, mas por mim mesma, para poder continuar seguindo em frente sem o peso deste ressentimento. Aquele encontro marcou um ponto de virada. Embora Helena nunca chegasse a aprovar completamente o relacionamento entre Leandro e Paula, a partir daquele dia, estabeleceu-se ao menos uma trégua respeitosa entre as famílias. 6 meses depois do início oficial do namoro, numa tarde ensolarada de primavera, Leandro levou Paula de volta à antiga casa na árvore, no jardim da mansão. O local havia sido completamente restaurado, com piso novo, janelas envidraçadas e até mesmo pequenas flores plantadas em vasos suspensos. O que achou? Perguntou ele, orgulhoso da surpresa. Está lindo,
respondeu Paula, emocionada ao ver aquele pedaço de sua infância revitalizado. Parece maior do que eu lembrava. Mandei ampliar um pouco. Leandro sorriu, conduzindo-a pela pequena escada até o interior aconchegante, onde uma mesa baixa estava posta para dois, com champanhe em um balde de gelo e uma única rosa vermelha em um vaso. Ah, isso tudo é para mim? Para nós, corrigiu Leandro, servindo 2 taças do champanhe gelado, para celebrar nosso passado e nosso futuro. Foi ali, no refúgio de sua infância, que Leandro pediu Paula em casamento com um anel de safira que não era ostensivo, mas perfeitamente adequado ao seu gosto simples e elegante. Sei que ainda temos muito caminho pela frente, disse ele, ajoelhado diante dela. Sei que o mundo ainda olha para nós e vê apenas o contraste, a diferença. Mas o que eu vejo, Paula, é a única pessoa com quem quero compartilhar minha vida. Paula, com lágrimas nos olhos, pensou em tudo que haviam superado para chegar ali, no abismo social, nas mágoas do passado, na desconfiança inicial, e percebeu que cada obstáculo apenas fortaleceu o que sentiam um pelo outro. Sim, respondeu simplesmente, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Juntos, podemos construir algo novo, algo que seja só nosso. O casamento realizou-se 6 meses depois, uma cerimônia elegante, mas não excessivamente luxuosa, refletindo o compromisso de ambos em encontrar um equilíbrio entre seus mundos. Luísa, radiante em um vestido azul celeste, foi conduzida ao lugar de honra por Fernando, o mordomo, que insistira em participar daquele momento. Dona Ivete, embora fragilizada pela idade, mantinha o porte aristocrático, observando com evidente satisfação a união que, de certa forma, ajudara a concretizar. Até mesmo Helena compareceu, discreta em um conjunto cinza pérola, mantendo-se educadamente à margem das celebrações. Paula concluiu seus estudos com distinção, tornando-se uma administradora talentosa que rapidamente encontrou seu espaço nos negócios da família, trazendo uma perspectiva fresca e humanizada para a gestão. Juntos, ela e Leandro iniciaram projetos sociais que possibilitavam a jovens de baixa renda acessarem oportunidades de educação e trabalho digno. O colar de safiras que havia sido o instrumento da separação das famílias foi transformado. As pedras foram divididas para criar 2 joias idênticas, uma para Luísa e outra para Dona Ivete, símbolos da reconciliação e da nova ligação entre as 2 mulheres, que desenvolveram uma amizade surpreendente em seus anos tardios. Em uma tarde tranquila de domingo, quase 2 anos após o casamento, Paula e Leandro visitaram Dona Ivete, que agora passava a maior parte de seus dias em uma cadeira junto à janela da biblioteca, observando o jardim. Ao vê-los entrar, um sorriso iluminou seu rosto enrugado. Meus queridos, cumprimentou estendendo as mãos trêmulas. Paula segurou-as com carinho. Trouxemos uma notícia, vovó Ivete. A forma carinhosa de tratamento, adotada espontaneamente por Paula alguns meses após o casamento, sempre fazia os olhos da idosa brilharem. Uma notícia boa, espero. A melhor, confirmou Leandro, colocando o braço ao redor da cintura de Paula. Em cerca de 7 meses, nossa família vai aumentar. O rosto de Dona Ivete transformou-se com uma alegria quase juvenil. Um bebê. Oh, meus queridos, não poderiam ter me dado presente melhor. Enquanto conversavam sobre nomes, preparativos e planos para o futuro, Paula refletiu sobre o longo caminho que os trouxe até ali. De um encontro casual no shopping, onde uma jovem atendente ajudou uma senhora idosa, surgiu uma cascata de eventos que transformou vidas, curou feridas antigas, uniu famílias e, finalmente, criou espaço para uma nova geração nascer sem o peso das mágoas do passado. Olhando para Leandro, que explicava animadamente para a avó como já estavam adaptando um quarto para o bebê, Paula sentiu uma gratidão profunda pelo destino que, apesar de todos os desvios e obstáculos, finalmente os reuniu. No fim das contas, pensou ela, observando as 3 gerações reunidas naquela biblioteca, o passado, o presente e o futuro ainda por nascer, o amor realmente tem o poder de transcender diferenças e transformar vidas. E naquele momento tranquilo de uma tarde de domingo, com o sol poente lançando um brilho dourado através das janelas da mansão, a história que começara com um simples gesto de bondade
completava seu ciclo, abrindo espaço para novos capítulos, novas possibilidades e a continuidade de um legado de redenção e amor. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.